A violência contra a mulher em Santa Catarina. Empresária é encontrada morta a facadas em Penha, litoral norte. E companheiro é preso acusado de cometer o crime. O tarifaço confirmado de Donald Trump. Indústrias catarinenses devem ser impactadas, mas consumidores podem ver a queda de preço de alguns produtos. Agenda no norte do estado. Governador tem compromissos em cidades da região com anúncios e inauguração de obras. O Dia dos Pais vem aí. Há pouco mais de uma semana para a data, consumidores vão às compras para garantir os presentes. A fruta do momento. Surgimento do morango do amor faz procura pela fruta disparar para a alegria dos produtores pelo estado. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa nesta quinta-feira com novas informações sobre o programa Universidade Gratuita do Governo do Estado. Uma aluna de Direito de Luzerna, no meio-oeste catarinense, foi incluída de maneira errônea no rol dos beneficiados com patrimônio superior a 800 milhões de reais, em um relatório do Tribunal de Contas do Estado. Os detalhes com o repórter Gabriel Felipe. A aluna foi incluída junto de outros 17 estudantes em um relatório elaborado pelo TCE, o Tribunal de Contas do Estado. Segundo o documento, a estudante tinha um patrimônio familiar de 855 milhões de reais. No entanto, o governo do estado afirmou que logo que recebeu o relatório, percebeu que houve um erro grosseiro de digitação no processo de transferência das informações do papel para o sistema, o que inflou os valores reais. A aluna em questão obteve uma bolsa na universidade por vulnerabilidade socioeconômica e é moradora da zona rural da cidade de Luzerna. A Secretaria de Estado da Educação informou que desde a implementação do programa Universidade Gratuita, vem fazendo uma série de medidas todos os semestres para o aperfeiçoamento da iniciativa. Qualquer cidadão catarinense que identificar alguma evidência de irregularidade pode fazer a denúncia, ela será averiguada, se confirmada, serão feitos os encaminhamentos próprios que estão na lei. Além disso, junto às instituições universitárias, nós também temos feito todo um trabalho de orientações para padronização da documentação e padronização dos procedimentos adotados, tanto pela comissão de seleção lá na universidade, quanto pela comissão de fiscalização também lá da universidade. Em nota, o Tribunal de Contas do Estado informou que em nenhum momento expôs a identidade de qualquer pessoa. Além disso, o tribunal informou que os processos devem prosseguir sob sigilo para a apuração dos demais casos levantados pelo relatório. De Florianópolis, Gabriel Felipe. A violência contra a mulher. Uma empresária de Penha foi encontrada morta dentro de casa nesta terça-feira. O acusado de matar a mulher já está preso. E adivinhe só, é o companheiro dela, para variar. Rosemary Martins, de 59 anos de idade, foi encontrada pela polícia morta a golpes de faca dentro da casa em que morava, no centro da cidade. A morte foi constatada após a filha dela passar 2 dias sem contato com a mãe. A polícia civil abriu inquérito para investigar o caso. O principal suspeito de assassinar Rosemary é o marido dela, Reni Dirceu Ribeiro, preso horas após o crime em São José, na Grande Florianópolis. Segundo a polícia, o corpo de Rosemary estava dentro da casa desde o último domingo. Um laudo da polícia científica vai confirmar a informação. A empresária foi assassinada após ter descoberto uma traição de Reni e pedido a separação, de acordo com as investigações. Reni vai responder por feminicídio, crime que tem pena de 20 a 40 anos de prisão. Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente que culminou na prisão do dentista César Maurício Ferreira, em São José. O homem morreu em uma cela da central de plantão policial no dia seguinte. No vídeo é possível ver o momento em que o carro do dentista bate na traseira da caminhonete. Segundo a polícia, o motorista do carro atingido disse que o médico não conseguia dizer o próprio nome após a batida. De acordo com a PM, César tinha sinais de embriaguez e não conseguiu fazer o teste do bafômetro. Levado para a delegacia, ele morreu horas depois na cela, vítima de uma arritmia cardíaca, segundo o laudo. A condição teria sido potencializada pelo uso concomitante de medicamentos que, quando associados, podem induzir ao quadro de arritmia. A defesa da família de César afirma que a causa da morte confirma que o dentista não estava embriagado e que a morte poderia ter sido evitada pelas polícias civil e militar. O inquérito deve ser concluído até esta sexta-feira.
E uma ação conjunta apreendeu quase 4 toneladas de maconha na SC-108 em Massaranduba, no norte do estado. 2 homens foram presos em flagrante. O entorpecente estava escondido no compartimento de cargas de um caminhão abordado pelos policiais. No total, foram apreendidos 3.769 quilos de maconha, 5,5 quilos de capulho, que é uma forma não prensada de maconha, e 80 pacotes de cigarro contrabandeado. 2 homens de 29 e 54 anos de idade foram presos em flagrante por tráfico e contrabando. A dupla trafegava com o caminhão e era acompanhada por um veículo batedor que repassava informações sobre a presença da polícia. Os 2 presos disseram que a droga foi carregada em Cascavel, no Paraná, e que o litoral catarinense era o ponto de entrega. Eles foram levados para a Polícia Civil. E um homem foi flagrado por câmeras de segurança no momento em que colocava um explosivo no altar de uma igreja, na igreja de Santo Estanislau, em Itaiópolis, norte do estado. O homem já foi identificado, mas o nome não foi divulgado pela polícia. Veja nas imagens. Elas mostram o momento em que ele coloca o explosivo e desce do altar. Segundos depois, ocorre a explosão. Ninguém ficou ferido, não houve registro de danos graves na igreja, que fica na localidade de Paraguaçu e é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O homem vai responder por vilipêndio de objeto religioso e dano qualificado. Que absurdo, não é? A seguir aqui no Band Cidade, a gente volta a falar do tarifaço de Donald Trump. Fiesc analisa o rol de produtos que ficaram de fora das novas tarifas e os impactos para a economia catarinense. A reportagem e o comentário de Cláudio Prisco Paraíso logo após o intervalo. Já voltamos. Estamos de volta após a confirmação das tarifas de Donald Trump contra o Brasil, que excluíram uma série de produtos das novas alíquotas. A Federação das Indústrias do Estado se reuniu hoje para avaliar o novo cenário. Mesmo com as exclusões, o impacto deve ser significativo. Desde a tarde desta quarta-feira, diversos setores da indústria brasileira têm buscado entender se vão ou não ser impactados pelo tarifaço. Isso porque o decreto de Donald Trump deixou de fora quase 700 produtos, só que cerca de 500 desses itens são de aviação. A gente tem um rol de mais ou menos 120, 130 produtos que não são para aeronaves. Desses produtos, eles beneficiam muito a economia brasileira, as exportações do Brasil, como, por exemplo, petróleo, suco de laranja, minério de ferro, mas beneficiam muito pouco diretamente a economia de Santa Catarina. É claro que há muitas empresas em Santa Catarina que são fornecedores dessas empresas exportadoras para o Brasil, então a gente tem um benefício indireto. Não é? Mas das exportações diretamente de Santa Catarina, o impacto desse conjunto de exceções é muito pequeno. A Fiesc produziu uma pesquisa com as empresas para entender o cenário. O resultado é que antes mesmo de o tarifaço entrar em vigor, os efeitos já estão sendo sentidos. As dúvidas que existem, tanto de clientes nos Estados Unidos como dos próprios produtores, fizeram com que o nível de pedidos caísse, e isso tem impacto direto no nível de produção. Mas a gente conseguiu ver também coisas como o nível de endividamento de empresas, especialmente de médio e pequeno porte, como um fator sensível para a análise da política pública para tentar mitigar os efeitos que a gente deve ter dessas tarifas mais altas. Apesar dos impactos que já estão e ainda podem ser causados na indústria catarinense por causa do tarifaço previsto para iniciar no próximo dia 6 de agosto, especialistas entendem que os consumidores em geral podem até ser beneficiados, já que a tendência é de queda do preço de alguns produtos. Num primeiro momento, aqueles produtos que não entraram na isenção, como por exemplo carne, esses empresários vão ter que buscar o mercado interno como uma primeira alternativa. E isso vai fazer, de fato, os preços caírem no mercado nacional. Ainda assim, Janine entende que o momento é de calma e afirma que o Brasil deve continuar aberto para negociações. Quais são as alternativas que a gente tem? Continuar negociando, sim, a pauta é comercial, a soberania do país é inegociável. Independente do que se imagine ou do que se pense sobre a questão dos poderes, é inegociável. O governo tem a autonomia para lidar com a pauta comercial. Está disposto desde o início a sentar para negociar. A situação do tarifaço é tema do comentário de hoje de Cláudio Prisco Paraíso, aqui no Band Cidade. Olá, Prisco, boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Ontem, o presidente Trump anunciou o tarifaço contra o Brasil. E hoje, pela primeira vez,
de maneira mais ampliada, o governador Jorginho Melo se manifestou durante compromisso em Joinville. Ele foi provocado. Quais as repercussões, especialmente aqui para Santa Catarina? Confira. A Secretaria da Fazenda, de forma competente, já avaliou, já levantou o número de empresas, o que exporta, aonde, enfim, a gente já tem domínio 100% desse levantamento. Agora a gente vai ver, foi tirado a Yamadeira, que era uma grande preocupação nossa, né? E então reduziu em muito. Então nós vamos ver qual é o impacto, sem alarde, não vai acabar o mundo. Santa Catarina é forte, nós estamos preparados para isso. Sem dúvida, Santa Catarina tem capacidade de reação, veja das enchentes e outras adversidades, mas de qualquer maneira é fundamental esse monitoramento do governo, especialmente da Fazenda. Próximo trecho. E vamos ver o que a gente precisa ou não precisa ajudar para manter o alto a taxa de produtividade, de venda, de ganho, enfim. Nós vamos cuidar com muita responsabilidade. Talvez se precisar mexer em tributo, se precisar fazer uma linha de crédito. E é fundamental a administração estadual estar interagindo com as federações empresariais, tendo à frente o COFEM, que justamente poderão dar a real dimensão de tudo que vai afetar aqui em Santa Catarina. Mas Jorginho Melo também falou da questão nacional, inclusive no contexto político. Essa questão de taxar o Brasil em 50% pesou essa fase que nós andamos aqui, vivemos aqui, de julgamento, de perseguição política. Isso tudo também contou. Então, agora nós temos que, como eu sempre digo, temos que esfriar a chapa, temos que partir para a conversa, confusão nenhuma, resolver problemas. A gente tem que ter a maturidade suficiente para ir resolvendo os problemas. Eu lamento esse tensionamento que a gente vive no Brasil. A gente tem que sair disso o mais rápido possível, parar com essas condenações. Fez bem o governador, embora o recado fosse direto ao presidente Lula da Silva, mas fez bem em não polemizar. O caminho é por aí mesmo. E é pacificação, é negociação, coisa que o governo Lula se recusou e apenas agora é que a ficha caiu. Tarde demais. Agora, o nosso colega William Tenório, além de ter feito a indagação dessa resposta, ele também questionou o governador sobre isso. Nós temos que pacificar isso. Isso não vai prestar, isso não está contribuindo para a democracia. Isso é uma opinião muito pessoal minha. Nós temos que essa tarifa de 50% também passa por aí. O Trump é um homem destemido, o presidente dos Estados Unidos, né? E aí? E a gente está sempre esticando a corda. Até onde é que vai isso? O Brasil não suporta e não quer e não deseja mais isso. Pertinente a colocação do governador. Ora, vamos parar com essa conflagração. O governo do PT, o governo Lula, precisa buscar o entendimento. Agora o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, se coloca à disposição para seguir para Washington, para, quem sabe, buscar aí um caminho que possa atenuar ainda mais o tarifaço contra o Brasil. Evidentemente que, se for recebido, será pelo terceiro, quarto escalão. Claro. Ora, quem tinha que estar lá é Lula da Silva. Aliás, sobre essa situação do comportamento presidencial, assunto para o comentário da manhã. É com você, Rodrigo. Obrigado, Prisco. O governador Jorginho Melo cumpriu hoje a agenda no norte do estado. Entre os compromissos, uma série de inaugurações. Com um investimento total de 111 milhões de reais, foram contemplados 50 projetos de 19 instituições de ensino superior, distribuídas por todas as regiões catarinenses, incluindo cidades como Blumenau, Chapecó, Florianópolis, Mafra e Joinville. Os recursos serão aplicados na modernização da infraestrutura laboratorial, aquisição de equipamentos e fomento à pesquisa científica de ponta. Tudo isso
por meio do programa Multilab SC, da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, a FAPESC. A cerimônia de inauguração de 2 laboratórios em Joinville contou com a presença de autoridades e do governador Jorginho Melo. 7,5%, quase 8% do PIB é tecnologia em Santa Catarina. Então, esses laboratórios, um investimento, nós vamos fazer investimento de 110 milhões, mais ou menos, no estado inteiro, para que a gente consiga se aproximar ainda mais dos processos da indústria, né, da produção, da inovação. E nada melhor do que as universidades, que o ensino, poder estar sintonizado com isso. Além da inauguração dos novos centros de pesquisa e desenvolvimento, a agenda do governo do estado aqui no norte de Santa Catarina contou com a inauguração de obras de infraestrutura em parceria com a Celesc. Quem também cumpriu a agenda no estado foi o ministro dos Transportes. Renan Filho participou da inauguração do complexo viário do Badenfurt, que integra a duplicação da BR-470. O investimento foi de 44 milhões de reais em recursos do governo federal. O novo complexo viário conecta as cidades de Blumenau e Pomerode, entre outros municípios, e era uma região antes marcada como uma das mais críticas da BR-470, com filas constantes e uma série de acidentes. As obras integram a duplicação da BR-470, que já alcançou 84% de execução no total. O investimento total na obra é de mais de 1,5 bilhão de reais e a conclusão está prevista para 2026. A rodovia é importante ligação entre o oeste e o litoral norte, onde estão os portos de Itajaí e Navegantes. A seguir, há pouco mais de uma semana do Dia dos Pais, consumidores vão às compras para garantir o presente nesta data importante para famílias e para o comércio. Detalhes após o intervalo. Já voltamos. Voltamos com o Band Cidade. Termina hoje a safra da tainha de 2025. Na pesca artesanal, a modalidade de emalhe anilhado capturou 1.123 toneladas de peixes. O total equivale a 90% da cota estipulada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura. Já o arrasto de praia capturou 1.041 toneladas. Neste caso, como a cota de 1.250 toneladas não foi atingida, a pesca pode continuar até o mês de dezembro. A modalidade de cerco e a pesca industrial capturaram 412 toneladas cada. A avaliação de representantes do setor é de que a pesca foi considerada positiva em 2025. E há pouco mais de uma semana do Dia dos Pais, os consumidores vão às compras para garantir os presentes nesta data que é tão importante para famílias e também para o comércio em geral. A Rayane tem 3 irmãos e todos os anos eles se juntam para presentear o pai. Eu acho que é muito importante a gente presentear, eles dão de tudo pra gente, né? Sempre estão aqui para apoiar e eu quero sim presentear ele. Uma pesquisa da FEComércio de Santa Catarina revelou que o gasto médio previsto é de R$ 240 por pessoa, o maior volume dos últimos 7 anos. Vários segmentos se destacam entre os que devem ser os mais procurados. O principal presente que vai ser comprado nesse ano são itens de vestuário, roupa principalmente. Temos também perfumes, calçados, itens automotivos e livros. E esse aumento do consumo tem explicação. Segundo a FEComércio, o bom momento do mercado de trabalho em Santa Catarina e a confiança do consumidor são os principais motivos para o crescimento do valor investido na compra do presente. Acho que não tem um valor médio ou valor técnico, porque o pai é pai, né? Então a gente não tem que definir um gasto específico para ele. A qualidade, o preço e a confiança do comerciante seguem pesando muito na decisão final. E os lojistas já se preparam para receber os clientes neste Dia dos Pais. A expectativa está grande, a loja está bem organizadinha, esperando ele, já montamos bastante promoção. E a melhor compra e o melhor presente, né? Porque apesar de a mãe ser a escolhida, o pai também merece aquele presentão. Com certeza. 7h15 da noite, imagens deste início de noite em Florianópolis, a capital de todos os catarinenses, na tela para você. 16 graus é a temperatura, em destaque as pontes que ligam ilha e continente, com tráfego um pouquinho mais intenso, dessa vez na ponte Colombo Salles, que dá acesso à área continental de Florianópolis. E o assunto agora é a procura, não é, pela fruta que tem sido a sensação do momento, que é o morango. Isso porque a procura pelo tal morango do amor tem movimentado a venda da fruta. E com isso, o preço subiu em parte de Santa Catarina.
Foi durante o mês de julho que um doce acabou se tornando uma febre em todo o Brasil. É o morango do amor. Tudo isso devido a postagens nas redes sociais que viralizaram e fizeram com que muita gente quisesse provar o doce. Como o morango é o item principal, a venda da fruta disparou em Santa Catarina. No sítio Eger de Ituporanga, onde são produzidos morangos há 10 anos, fica até difícil responder tantas mensagens. Ele é uma receita simples, né? Isso que é engraçado, né? É uma receita simples, mas ao mesmo tempo uma receita difícil de ser feita. Então veio para valorizar, né? Essas confeiteiras que tem. Mas é uma loucura, tá? Do nada o meu celular começou. Tem morango, morango. A alta procura por morangos para fazer o doce do momento não ocorre somente nessa propriedade aqui de Ituporanga ou na região do Alto Vale. No Ceasa de Florianópolis, por exemplo, que é uma referência no estado, a procura é tão grande que o preço pago pela caixa do morango praticamente dobrou. Os morangos que eram vendidos por R$20, R$25 a caixa, agora saem por R$45, R$50 ou até mais. Além disso, pessoas que não vendiam a fruta começaram a comercializar morangos no Ceasa. Já no sítio Eger, o preço não teve tanta mudança assim. A gente tem um cálculo de custo, então a gente trabalha com uma margem. A gente não aumentou muito o preço, não, que nem no Ceasa, porque esse preço que a gente trabalha praticamente o ano todo. Esse que é o interessante para nossas confeiteiras, né? Porque elas têm um morango de qualidade, que a gente colhe no dia, entrega no dia, e mantém aquele preço, um preço bom, um preço justo. É alegria para consumidores que vão aproveitar para fazer o morango do amor, que tem feito um grande sucesso mesmo, e alegria também para os produtores que começam a faturar um pouquinho mais com essa fruta tão deliciosa que é o morango. E é isso, esse foi o nosso Band Cidade nesta quinta-feira. Para rever as reportagens, acesse TVBV Online, o nosso portal, QR Code na tela para você. Vem aí as notícias mais importantes do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você de casa, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e a gente se encontra aqui amanhã, logo depois do Brasil Urgente. Combinado? Tchau!